O reajuste dos planos de saúde coletivos por adesão, especialmente de uma das maiores empresas do setor, que é a Qualicorp, promete ser um dos maiores reajustes da série histórica. Isso porque já há quem estime que, se os planos empresariais vão ter uma base média de reajuste de 25% esse ano, é possível estimar que o reajuste dos planos de saúde coletivos por adesão, por exemplo, deve ficar na faixa de 35% esse ano de 2024. Mas será que não tem nenhuma saída? Será que a gente deve aceitar isso passivamente? O que será que diz a justiça e quais será que são as possibilidades que um consumidor tem? Olha, como professor de direito, hoje eu quero explicar isso a vocês, dando aí saídas eventuais para que vocês compreendam o que está acontecendo no mercado. Vamos lá. Olha, vocês sabem que há muitos anos as operadoras de planos de saúde deixaram de vender os contratos individuais e familiares. E elas deixaram de vender isso por quê? Vamos pensar juntos. Porque os planos de saúde individuais ou familiares têm reajuste, primeiro, regulado pela ANS. Nesses contratos individuais ou familiares, os reajustes costumam ser muito mais baixos, às vezes até 1/3 daquilo que foi aplicado na média desses planos de saúde coletivos por adesão, por exemplo, ok? Planos de saúde coletivos por adesão são esses feitos via as categorias profissionais. Quem é advogado faz via a OAB, quem é médico faz via o CREA, quem é, no final de contas, funcionário público faz via uma associação dos funcionários públicos. Esses são planos de saúde coletivos por adesão e esse, eu costumo dizer, é o pior dos contratos do mercado. Por que ele é o pior? Porque ele é o que mais sobe, ele é o que mais tem reajuste no contrato de plano de saúde. Elton, mas a gente é refém dessa situação, o que a gente pode fazer? Bom, vamos lá. Eu vou tentar dar para vocês aqui 3 opções, 3 saídas para que vocês reflitam e possam entender o que vocês, no caso concreto, vocês podem fazer. Vamos lá. Uma saída que tem sido adotada por muita gente ao longo dos últimos anos é buscar na justiça a revisão desses percentuais de reajuste. Isso tem ocorrido paulatinamente. Olha, dentro das aulas de pós-graduação em que eu leciono na USP de Ribeirão Preto, na Escola Paulista de Direito em São Paulo, na Direito de São Bernardo, eu dou aula em Recife, eu costumo reiteradamente explicar, por exemplo, quais são as diferenças desses contratos de planos de saúde e que o simples fato de ser um plano de saúde coletivo por adesão não impede que você busque na justiça a revisão do reajuste aplicado nesse plano de saúde. Por quê? Porque na justiça você pode solicitar a revisão desses reajustes todos, pedindo que a operadora comprove qual foi o índice percentual, por que ela teve que aplicar aquele índice percentual. E se ela não comprova, se ela não apresenta a massa de dados, como invariavelmente acontece, o que a justiça pode fazer? Ela pode determinar a revisão da mensalidade. Então ela dá um tombo na tua mensalidade. Ela dá um tombo com base no quê? Ela basicamente pode fazer o seguinte, tentar aferir o percentual correto do seu contrato e, se não for encontrado, utilizar então um índice substitutivo. Por exemplo, trocar o índice que foi aplicado por essa empresa pelo índice da ANS, que, como eu disse para vocês, é de 1/3. Só para vocês terem uma ideia de comparação do que eu estou falando, da disparidade entre o plano de saúde coletivo por adesão, que a gente está tratando aqui, de um plano de saúde individual ou familiar. Eu consigo dar o dado para vocês dizendo o seguinte: se alguém contrata um plano de saúde, tivesse contratado um plano de saúde em 2017, então o primeiro reajuste da pessoa seria em 2018. Vamos supor que em 2017 essa pessoa contratou um plano de saúde por R$500 a mensalidade. Quanto que agora, em 2024, ela estaria pagando? Eu conto para vocês. Se fosse em 2017 a contratação por R$500, quem contratou um plano individual ou familiar estaria pagando uns R$750 na média. 2017, R$500, de acordo com os índices da ANS, hoje estaria valendo R$750 na média, talvez 760, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Agora, sabe qual é o valor que alguém que contratou um plano coletivo por adesão em 2017 por R$500 pode estar pagando hoje? R$1.800.
Então note, de 750 para mais de R$ 1.800. E eu demonstro isso na prática, colocando para vocês, por exemplo, um gráfico que mostra aqui um dos reajustes aplicados num plano de saúde coletivo por adesão. Esse é um contrato feito via Qualicorp Sul América. Os reajustes históricos desse contrato, por exemplo, foram esses aqui. E aí você consegue comparar nessa série histórica de dizer o seguinte, a mensalidade sai, independentemente de faixa etária, de R$ 500 para mais de R$ 1.800. Bom, Elton, mas o que eu posso fazer na prática? Na prática, então, uma possibilidade é buscar um advogado especialista em plano de saúde. Todos os semestres nas pós-graduações nós formamos experientes profissionais para lidar com isso, que pode então fazer uma análise concreta do seu caso, uma análise profissional da sua situação, a fim de conseguir compreender se no seu caso é possível e para quanto é possível diminuir essa mensalidade. Para quanto é possível economizar, né? Quanto você pode reduzir no plano? Quanto é possível ressarcir de valores? Um advogado experiente vai poder sentar e fazer esse cálculo. Isso vai ser rápido? Não necessariamente. É até possível pedir liminar nesses casos, mas não necessariamente. E um erro que eu acho que as pessoas incorrem muito, pelo menos dentro da minha experiência profissional, é que elas só procuram um advogado para rever isso quando estão com a corda no pescoço, quando já estão numa situação muito delicada, quando elas já estão numa situação em que não é mais possível ali continuar pagando essa mensalidade. Então, eu sugiro sempre a você que leve o seu histórico de pagamentos, desde que você entrou, né, de cada um dos beneficiários, para que um advogado sente, faça uma análise didática a respeito disso e possa encaminhar a resolução do caso, se necessário for, para a justiça, tal, para que ele sente e faça uma análise e te oriente, explicando para você as possibilidades, como é que vai funcionar uma ação judicial, o que isso envolve, enfim, e tudo aquilo que é preciso dentro de uma análise advogado-cliente sentar e explicar e conduzir essa conversa, ok? Elton, mas eu tenho muito receio e eu não queria, na verdade, mover ação judicial nenhuma, eu tenho muito receio disso. Então, olha, você tem outros dois caminhos então, né? O caminho 2 e o caminho 3, que basicamente vão impedir que você faça a revisão, dificultar bastante o caminho 1, mas você poderia, no caminho 2, fazer um downgrade do seu plano de saúde, descendo a categoria do seu contrato. Eu estou num contrato, a operadora fulana de tal, 700. E então eu vou passar para um contrato 500. Elton, isso implica em quê? Implica, muitas vezes, em redução da rede credenciada, redução de eventuais, como a gente pode dizer isso? Redução de eventual reembolso que você vai ter no seu plano de saúde também, mas não implica em redução de cobertura do tratamento. Isso é falso, não tem isso, isso é mentira. O tratamento é o mesmo no plano de saúde 700 ou 500, o que muda é o local onde o tratamento vai ser realizado. O que muda é a rede credenciada. Não muda, no final de contas, nesse cobre isso, naquele cobre aquilo. Porque você está fazendo um downgrade dentro do mesmo contrato. A melhor analogia para isso é você estar continuando no mesmo prédio, mas você desceu um andar. Talvez você não tenha mais uma vista tão privilegiada, talvez você tenha um vizinho um pouco mais barulhento, mas você vai ouvir o barulho da rua agora, tal, mas você continua dentro do mesmo prédio. Então, assim, as coberturas de tratamentos continuam sendo as mesmas, isso não mudaria nada. O downgrade seria possível, mas isso basicamente impede que você busque até recuperar dinheiro que você pagou a mais na opção número 1. Então, fale sempre com um advogado especialista se você tiver dúvidas de qual caminho é melhor para você. O caminho 3 é fazer portabilidade. Portabilidade do plano de saúde é um caminho 3, que você pode sim buscar fazer. Mas a portabilidade não serve para quem tem doença pré-existente. Gente, pelo amor de Deus. Portabilidade só faz sentido para quem tem doença pré-existente. Porque quem não tem, vai lá e contrata outro plano. É para quem tem doença pré-existente, no final de contas, que a gente tem que pensar que a portabilidade é importante. Né? Porque eu troco de plano de saúde levando comigo as carências. Olha, tem vídeo aqui no canal explicando portabilidade. É a consultoria, para falar a verdade, que a gente mais faz dentro do escritório, porque embora tenha sido feito para que você possa fazer sozinho, né, infelizmente a gente ainda vê muita dificuldade na prática, porque o site da ANS não é assim tão claro, não é assim tão bom, então tem ali algumas falhas que eu acho que eles poderiam melhorar. Mas você tem, então, a possibilidade de rever os reajustes na justiça, diminuindo a mensalidade e recuperando o dinheiro que você pagou. Você tem a possibilidade de fazer um downgrade, você tem a possibilidade de fazer portabilidade, levando consigo as carências todas. Para fazer portabilidade, importante, você não depende de advogado, você não depende de ninguém.
nem de corretor, para ser sincero para você. Mas você precisa estar com um plano de saúde ativo em dia. Isso é importante nesses casos de portabilidade que a gente está falando aqui, que a portabilidade será porque está pagando muito caro, em dia, ativo, e ter pelo menos 2 anos no contrato de plano de saúde. Então isso é importante. Tá? E aí você pode fazer portabilidade olhando ali dentro do site da INS a compatibilidade. Tem muito vídeo no canal explicando fazer portabilidade. E eu espero, no final de contas, que vocês aí consigam encontrar uma forma de lidar com esse aumento que virá agora em 2024. É um reajuste que a gente considera assim bastante abusivo e a gente espera, no final de contas, aí ter sido útil com vocês. Esse vídeo que já está um pouco mais longo até do que eu gostaria, mas que é importante porque acaba sendo um vídeo um pouco mais professoral aqui de explicar caminhos e as possibilidades que vocês têm. Eu espero ter sido útil a vocês como professor de direito, mais do que como advogado aqui no vídeo, e eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês encontrem aí uma solução mais adequada para o seu caso. Não deixe de falar com um excelente profissional que está aí habituado com a área, a todos os semestres, nos cursos de pós-graduação. Nós formamos excelentes profissionais nas pós-graduações onde eu leciono, excelentes advogados muito capacitados para lidar com esse tipo de caso. E eu desejo que você encontre um profissional da sua confiança que possa lhe orientar e que possa aí manejar, se for o caso, a melhor técnica para a melhor solução possível para você. Sucesso e até o próximo vídeo.